muita alegria que nós estamos aqui mais um domingo para exaltar e adorar o nome do nosso Deus. Que aí onde você está, na sua casa, com a sua família, que você possa convidar o Espírito Santo de Deus para encher este lugar, para fazer morada, não somente nesse lugar físico que é a sua casa, mas também no seu coração. E permita ao Espírito Santo de Deus nesta manhã, para que Ele faça mudanças necessárias que nós precisamos. Santo Espírito de Deus, vem encher, ó Pai, a nossa vida, vem encher o nosso lar com a Tua presença, vem encher os nossos corações e que nós possamos transbordar da Tua presença a cada dia. Por isso nós estamos aqui, porque nós queremos Te adorar, Te exaltar, porque Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos louvar ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor.
estamos distantes uns dos outros, a oportunidade de cantar e adorar o nome do Senhor aonde nós estivermos, porque é a tua presença que faz a diferença em nossas vidas. Não simplesmente um lugar físico, mas a tua presença que faz a diferença. E onde o Senhor está, ali a liberdade, nós podemos, ó Deus, clamar o teu nome, invocar o teu Santo Espírito para que se faça presente entre nós. Por isso nós te louvamos e nós te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos os que estão nos assistindo nessa linda manhã de domingo, com a graça, com a paz, com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que Deus tem uma mensagem para o seu coração, na reflexão que faremos da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Mas antes, eu gostaria de orar, pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida, que possa trazer paz para o seu coração, que abençoe a sua família, e vamos ter este momento de oração, de intercessão, de clamor. Pai querido, muito obrigado pela vida, por esse dom tão precioso que recebemos de presente do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelas nossas famílias. Abençoa, Senhor, todas as famílias que estão nos assistindo agora. Visita cada coração. Se tiver alguém que está passando algum momento de dor, de tristeza, de ansiedade, de medo, de pânico até, em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã de libertação, uma manhã de renovo, e que o Senhor possa encher esses corações de esperança, de perseverança e a certeza de que, apesar de haver insegurança, apesar de haver desencontros, apesar de estarmos enfrentando a maior pandemia da história da humanidade, nós sabemos que o Senhor está no controle, que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor é governador, é rei, é soberano, está no trono revestido de glória, e nós clamamos pela libertação do Senhor. Abrevia, Senhor, esse tempo, traga para nós, no futuro muito próximo, a cura para este vírus, e que todos, ó Deus, possam voltar a viver uma vida normal, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção. Ó Deus, visita cada coração, sonda cada coração, enche os nossos corações da alegria, da esperança, do consolo e da paz que só o Senhor pode nos dar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos então agora ouvir uma mensagem musical pela equipe de louvor da Igreja Batista da Esplanada. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, eu os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas,
Nós vamos refletir nesta manhã sobre o tema Uma Igreja sobre o Senhorio do Cristo Ressurreto. Estudamos domingo passado a respeito de Atos capítulo 1 e parte do capítulo 2 até o versículo Atos 2 até o versículo 13. E hoje nós vamos refletir sobre Atos 2 a partir do versículo 14. E eu quero ler todo este texto para que a gente possa meditar nesta manhã. Diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras,
deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus por esta mensagem tão clara aos nossos corações. No domingo passado, nós refletimos sobre o maior acontecimento da história da igreja, depois da ressurreição e da subida do Senhor Jesus aos céus, que foi exatamente o Pentecostes. Destacamos que foi ali, historicamente, após a assunção de Jesus aos céus, que o Espírito Santo de Deus foi derramado, cumprindo assim essa promessa maravilhosa que o Pai havia feito à sua igreja. Destacamos que houve, por parte dos discípulos, obediência, honra, persistência e fé. Destacamos também que o versículo-chave do texto de livro de Atos, escrito por Lucas, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Também lembramos de Atos capítulo 1, versículo 14, que diz: e todos os apóstolos perseveravam unânimes em oração. Eles estavam unidos, eles tinham um só pensamento, eles estavam sintonizados, eles tinham o desejo de experimentar algo especial da parte de Deus. Havia uma experiência maravilhosa no meio deles de comunhão, de liberalidade, de amor, e foi nesse contexto que aconteceu o derramamento do Espírito Santo de Deus. Aquele ato, então, aquele acontecimento foi histórico, foi memorável, foi único, e a partir daí, a igreja cristã primitiva começou um crescimento extraordinário. De 120 foram para 3.000, de 3.000 para 5.000, de 5.000 membros para um número exponencial que não se podia mais contar, e se espalhou para a Judéia, para Samaria, para Antioquia, e a partir daí para as províncias do império. Aconteceu de fato um grande avivamento no seio da igreja, foi um modelo extraordinário, e a partir desse avivamento, aqueles fiéis desejaram crescer, conhecer Deus, ter uma experiência extraordinária com Ele, e eles puderam ver então que as maravilhas estavam acontecendo no meio deles. Havia temor, havia um desejo de conhecer o Senhor através da sua palavra, havia um desejo do sentimento do Senhor acontecer no coração deles também. E houve então esse desejo de proclamar as boas novas do Senhor. O que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho Jesus para viver aqui entre nós, para morrer aqui, para ressuscitar e para subir aos céus e deixar o Espírito Santo de Deus derramado sobre as nossas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus,
Que a sua vida seja sempre cheia do Espírito Santo de Deus. Que você possa honrar ao Senhor. Que você possa servir ao Senhor. Principalmente nesse tempo em que estamos sendo desafiados a viver no isolamento. E que estamos juntos com a nossa família por mais tempo. Que você possa buscar a presença de Deus através da leitura da Bíblia. Através da oração. Através da comunhão. Através do relacionamento com a sua família na sua casa. Que coisa extraordinária é ter essa experiência com Deus e essa experiência com a família. A gente percebe aqui em Atos, capítulo, a partir do versículo 17, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão, e até os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito. Essa pregação de Pedro foi uma pregação bíblica, essencialmente bíblica. E para o nosso crescimento espiritual é necessário que eu e você possamos sempre ler a palavra de Deus. Essas revelações, esses prodígios, esses milagres, profetizar, ter visões, isso em síntese é exatamente a pregação da palavra de Deus. Ali estava inaugurado o derramamento do Espírito Santo de Deus, e a pregação de Pedro foi uma pregação de desafio, uma pregação de busca, uma pregação em que coloca a nossa vida diante do altar de Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado. E a partir daí, este evangelho maravilhoso foi proclamado por todas as partes daquele mundo, por todos aqueles países. Como é bom saber que o evangelho transforma. O evangelho redime, regenera as pessoas. Se você está vivendo uma vida afastada de Deus, uma vida sem muito significado, se você está passando por um momento de uma tristeza profunda, nesse tempo de tanta agonia, de tanta incerteza, essa pandemia que tem tomado, o mundo inteiro está doente, nosso planeta está doente, que vocês possam olhar para o céu, saber que o Espírito Santo de Deus está ao seu alcance, Ele quer tomar conta de você, o Senhor quer morar completamente na sua vida, Ele quer trazer para você alegria, renovo espiritual, paz, e que você possa tomar posse dessa bênção do Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está dizendo isso porque é uma promessa do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você tem qualquer dúvida, saiba dessa promessa da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Este evangelho é o evangelho da liberdade, é o evangelho da paz, é o evangelho que não tem preconceito. Essa pregação de salvação é uma pregação para todos os povos, para todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Nós somos um povo único e todos nós temos a graça do Senhor Jesus, e o derramamento do Espírito alcança todos nós, independentemente da nossa classe social, independentemente da nossa cor da pele, independente do nosso status, independente do país em que nascemos. O Senhor Jesus te ama incondicionalmente. E Ele morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados também. As maravilhas de Jesus de Nazaré transformou todas as pessoas que estiveram ao redor dele. E Ele quer transformar você também. Ele quer encher o seu coração de alegria, de paz, de graça. Ele ama você. Ele sempre não é conivente com os nossos pecados, com as nossas faltas, mas Ele nos ama como pessoa. Ele condena o nosso pecado,
mas Ele está sempre pronto para nos perdoar, para nos dar um direcionamento novo. Essa pregação de Pedro é uma pregação extraordinária. E ele diz, e tocou tanto o coração daqueles que estavam vivenciando aquele momento, que em Atos 2:37, quando ouviram, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Houve um toque do Espírito Santo no coração daquele povo e eles estavam desejosos de participar efetivamente daquela graça maravilhosa. E a resposta veio em Atos 2:38, que diz assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A palavra-chave aqui, meu querido ouvinte, a todos que estão nos assistindo nesse momento, é arrependimento. Se tem alguma coisa que está incomodando você, se tem alguma coisa que está tirando a paz do seu coração, se tem algo que está tirando a sua alegria verdadeira, a palavra-chave é arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependimento é uma atitude extraordinária que muda a direção da nossa vida. Arrependimento é contar sempre com essa graça maravilhosa de Jesus. E eu desafio você a experimentar essa nova transformação em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava falando disso quando ele afirmou o paradoxo da conversão, um sentimento de tristeza pelo mal cometido que leva à conversão e à salvação e que inunda o ser humano de alegria. E ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza que o mundo traz produz morte, produz opressão, produz choro, pranto, lamento. Mas o arrependimento verdadeiro, genuíno, tira tudo isso do nosso coração e enche o nosso coração da alegria verdadeira. Não uma alegria de tempo marcado, mas uma alegria que vai durar para toda a eternidade. Uma alegria que vai trazer paz aqui na terra e vai nos dar a garantia de uma vida eterna nos braços de Jesus. Como é bom saber disso. E como resultado da obediência daqueles homens e mulheres que permaneceram em Jerusalém, a palavra de Deus diz, e Deus concedeu a eles um crescimento extraordinário e acrescentou à igreja 3.000 pessoas. Aquela igreja de Jerusalém já nasceu forte, não apenas por causa dos 3.000, mas porque os seus membros tinham características muito especiais. O texto bíblico diz em Atos 2, a partir do versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam. Eles viviam em comunhão. Eles compartilhavam. Eles tinham o temor de Deus. Então, eles presenciavam maravilhas e milagres de Deus. Eles exerciam a liberalidade. Eles não passavam necessidade, segundo o texto, porque eles tinham um propósito comum. Eles estavam juntos. Havia alegria, havia singeleza de coração, praticavam o verdadeiro louvor, eram simpáticos com os de fora, e então a partir daí eles presenciaram o milagre do crescimento extraordinário. As qualidades de obediência, de perseverança, de temor, de simpatia, de liberalidade, faziam com que aquela igreja se transformasse numa igreja em que todos queriam
fazer parte dela. Como você tem vivido? Você tem vivido assim? Com coração liberal, com simpatia, com singeleza de coração, com humildade, com transparência nas suas ações? Esse é o desafio de Deus para mim e para você. Que a sua vida seja uma vida pautada debaixo dos propósitos, dos princípios da palavra de Deus. E a partir daí, você vai perceber que vai haver um canal de bênçãos jorrando sobre a sua vida. Deus vai transformar não apenas a sua vida, mas a sua família, os seus negócios, os seus sonhos, os seus projetos, todos serão para a glória de Deus. A semelhança do apóstolo Pedro, eu e você precisamos de uma decisão. Está lá em 1 Pedro 2,9. Anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E só tem uma coisa a fazer: proclamar as verdades da palavra de Deus, fundamentados nos ensinos da palavra de Deus, firmados na palavra de Deus. Como Pedro, precisamos enfatizar essas maravilhas de Jesus de Nazaré. Esse Jesus que veio aqui, que morreu por mim e por você, é o Jesus que fez milagres, que faz milagres e que vai continuar fazendo milagres na sua vida. É o Jesus que nos liberta de todas as pragas, principalmente essa que estamos vivendo neste tempo. Firme a sua vida nos braços de Jesus e ganhe a maior libertação, que é a libertação do pecado e a libertação da condenação do inferno. E você vai viver para sempre ao lado deste Pai maravilhoso, desse Cristo que é Senhor dos senhores, que é Rei, que é soberano, que é Criador dos céus e da terra. Essas são as lições maravilhosas que aprendemos nesse capítulo 2 de Atos. As lições que fizeram com que aquela igreja primitiva se transformasse numa igreja extraordinária que abalou os alicerces daquele mundo de então. Uma igreja que cresceu em todos os aspectos, que experimentou a graça, a plenitude da graça do Senhor Jesus, porque eles perseveravam, eles compartilhavam, eles tinham temor, eles presenciavam os milagres de Deus, eles exerciam a liberalidade, eles estavam unidos, eles tinham propósitos comuns, havia entre eles alegria, singeleza de coração, humildade, simpatia, eles praticavam o verdadeiro louvor. Então, meu querido irmão, meu querido amigo que está nos assistindo agora, pratique o verdadeiro louvor. Coloque a sua vida no altar de Deus. Não olhe para os lados, não olhe para as imperfeições, não olhe para aqueles que querem tirar você deste propósito. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e conquiste a maior vitória da sua vida, que é a vitória de viver na plenitude da graça desse Pai maravilhoso. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu trabalho, os seus sonhos. Não desanime nunca, persevere, tenha confiança, nós vamos sair vitoriosos deste momento que estamos enfrentando. Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus, e num futuro muito próximo, nós vamos perceber Deus atuando nesses cientistas, e já está atuando no Brasil e do mundo, para que logo nós recebamos a cura para o nosso corpo físico, mas principalmente a cura para o nosso corpo espiritual, e o livramento desse vírus que tem atormentado tanto a nossa cidade, o estado, o país e o mundo. Chegando ao final dessa reflexão, eu quero mais uma vez orar para que Deus nos abençoe. Pai, mais uma vez nós nos curvamos diante da Tua grandeza, pedindo ao Senhor que ilumine o coração, a mente de todos os cientistas que estão trabalhando diuturnamente em busca de um milagre da cura para combater esse vírus que tem tirado milhares de vidas, ceifado milhares de vidas, e nós clamamos, ó Deus,
pelo milagre do Senhor o mais breve possível, para que possamos sossegar a nossa alma completamente. Abençoe as nossas famílias, abençoe, ó Deus, os desafios que temos pela frente, aquieta os nossos corações e dá-nos a certeza da vitória com a Tua presença. Abençoe o presidente da República, os seus ministros, abençoe, ó Deus, os políticos, quebranta o coração destes homens que têm o governo, que têm nas suas mãos o governo terreno, e que eles possam, ó Deus, governar em benefício do povo em nosso país. Abençoe todos os outros países. O nosso planeta Terra está doente e nós clamamos pela intervenção do Senhor. E nós oramos, certos da vitória, em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção e a Tua proteção e a Tua graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa escola bíblica dominical e quero mais uma vez lembrar, desafiar a todos os membros da Igreja Batista da Esplanada para o nosso culto, nosso encontro online, que acontecerá às 19 horas de hoje. E quero convidar a todos que estão nos assistindo para que participe também. Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração e que você possa estar debaixo dessa graça maravilhosa do nosso Pai Celestial.